Bom dia, graça e paz, mais um dia de pão diário. Seguindo essa série, Mateus capítulo 24, versículo 9 ao versículo 10. Mateus capítulo 24, versículo 9 ao versículo 10. Tradução King James. Então eles os entregaram para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Repetindo, versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Versículo 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Amados, Jesus Cristo continua sentado no Monte das Oliveiras, orientando, ensinando os seus discípulos. Como já foi dito, Jesus Cristo havia dado uma péssima notícia para eles a respeito que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. O templo era a referência para eles como a Bíblia é para nós. Era um lugar sacro onde havia a glória de Deus naquele lugar. Então, se você quisesse conhecer a Deus, se você quisesse literalmente entender toda a liturgia, teria que ir em Jerusalém, lá no templo, ver a glória de Deus, ver o culto do Antigo Testamento. Diante disso, Jesus Cristo deixa bem claro no versículo 9 que muitos de nós, da igreja primitiva até os dias atuais, seriam perseguidos e condenados à morte. E ainda ele fala, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E de fato, podemos ver que nos países e nações onde na verdade não é permitido o cristianismo, ainda há muita perseguição. Há muitos irmãos que são literalmente condenados à morte. E não é uma morte simples não, amados. Com tortura, crueldade, maldade. Mas essas pessoas sendo influenciadas por Satanás e também por este mundo pecaminoso. Cristo, na verdade, ele quando vem para cá, e você vê isso, que eu não me engane, na visão, quando Daniel faz ali a interpretação dos sonhos, dos reinos, né? E que literalmente uma rocha bate nos pés daquela estátua e literalmente ela cai. Ali nós podemos ver todos os reinos que foram plantados, impérios, serão derrubados. Porque o único reino que vai se sustentar é o reino de Cristo. A rocha é Cristo. E diante disso, o cristianismo ainda trazendo inúmeros benefícios à família, à sociedade, ao caráter do ser humano, transformando a vida das pessoas a serem melhores, a serem mais produtivas e que possam, na verdade, prestar um serviço de excelência, de adoração a um Deus que, na verdade, a religião verdadeira e pura é assistencial ao órfão e à viúva. Mas ainda os benefícios que a palavra de Deus, o Evangelho que Cristo trouxe literalmente ao mundo, traz para as pessoas ódios, raiva. Porque elas têm o desejo em pecar, elas têm o desejo de fazer suas coisas terríveis. E quando eu falo pecados, amados, é que muitas vezes nós não fazemos ideia. Somos como ovelhas que não ingênuas, sem consciência.
Mas quando nós falamos de pecados e que pessoas são capazes de fazer atrocidades que muitas vezes até o inferno duvidaria, irmãos, de tanta maldade, de tanta atrocidade que o ser humano é capaz de fazer ao seu próximo, principalmente aqueles que conhecem a Cristo. Amados, conhecer o Evangelho de Cristo é algo extraordinário. É quando nós literalmente entendemos que podemos morrer por esta causa. E Jesus Cristo deixa isso bem claro nos livros sinóticos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, que aquele que perder a sua vida por mim, ele vai ganhar a sua vida na eternidade. Parafraseando para você entender. Mas aquele que tentar salvar a sua vida aqui na terra, por meios próprios, tentando se salvar, vai perdê-la. Se alguém tem alguma esperança na vida secular, na vida atual que vivemos, ela é passageira. Ela não tem nem nada de tão bom que possa nos dar. Ela, pelo contrário, ela tem até alguma coisa boa, mas traz muitas dores e muitas perdas. E isto é o pecado. O pecado foi implantado na humanidade e o seu resultado sempre será a morte. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus e que na verdade descansam nele, ainda que venham perder a sua vida por amor do Evangelho, literalmente, eles descansam porque confiam nas promessas de Cristo. Assim foi com os apóstolos, os discípulos, assim foi com a igreja primitiva. Quando houve uma terrível perseguição, Nero perseguiu os cristãos, colocou nos coliseus, queimou vivo, deu aos leões, mas o seu povo, mesmo diante da perseguição, não atribuiu tal pecado a essas pessoas, mas pelo contrário, orou e intercedeu. E não só isso, literalmente entregaram suas vidas por amor a Cristo. Confesso aos amados que eu não sei se eu teria esta capacidade. Preciso falar isso, é fato. Eu sou humano. Amo demais a Deus e a Cristo, mesmo com todas as falhas, e confio nas suas promessas. Mas eu precisaria nascer de novo para fazer o que esses homens e mulheres e famílias e crianças. Eu já tive a oportunidade terrível de assistir adolescentes, crianças que não negavam o nome de Cristo e foram mortas, em outros países. Mulheres que foram abusadas e literalmente mortas, pais, famílias inteiras dizimadas por amor de Cristo. Tudo isso porque amavam a Cristo. Tudo isso porque amaram a Deus sobre todas as coisas e amaram o seu próximo como a si mesmo. E muitas vezes nós achamos que somos cristãos. Achamos que somos realmente o ungido. Não podemos ser tocados. Deus não permitirá que ninguém tocará no fio do nosso cabelo. Balela, falácia, mentira. O Evangelho está cheio de sangue, amados. O Evangelho está cheio de sangue, e o sangue não só do Cordeiro, mas também dos nossos irmãos que clamam. O Apocalipse fala sobre isso, que há um altar. Há um altar onde as vítimas, mártires do reino dos céus estão clamando vingança, e a ira de Deus vai se manifestar um dia. E muitos, como diz o versículo 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Ou seja, a verdade, o bem, na visão secular, seria o mal. É o que o Apocalipse capítulo 1 fala no versículo 18. As pessoas amaram mais a injustiça do que aquilo que é justo. Preferiram amar a criatura, adorar a criação, do que o Criador. Mas Deus as entregou às suas concupiscências, desejos, e serão destruídas para a morte. Mas um pouquinho antes, Paulo fala
Que o Evangelho de Deus é o poder de Deus, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja que apesar da atrocidade, apesar do mal, da influência do mal na vida dos homens e o próprio pecado que está intrínseco lá dentro do caráter humano, vemos que o Espírito Santo convence homens pecadores a se arrependerem dos seus pecados, a clamarem diante de Deus, como diz lá em Jesus, em 2 Crônicas, que fala: se meu povo se humilhar, chorar e buscar a minha face, ouvirei do céu, sararei sua terra e perdoarei seus pecados. Mas dentro da antiga aliança você precisa fazer o esforço. E agora, na graça, como é que fica? Cristo já fez isso para você. Cristo, como ovelha muda, foi até o Calvário, literalmente. Ali no seu próprio corpo recebeu a ira de Deus. E Deus então fez justiça contra o pecado. E então o seu filho. Lembra quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava na cruz, ficou só, suportando os meus pecados e a ira do Pai sobre ele, para cumprir o amor de Deus para as nossas vidas. Só aqueles que estão em Cristo Jesus poderão entender e compreender esta revelação. Então, amados, o Evangelho é real. E quando eu olho para os nossos irmãos na igreja primitiva e olho para mim, eu vejo que literalmente eu estou muito a desejar do que é ser cristão. Oxalá quisera Deus que, na verdade, Deus tivesse dado-nos graça para que pudesse ter a mesma convicção e fé firme ao ponto de não negar a Cristo. Porque naquele dia pegarão seus filhos, irão literalmente castigá-los na sua frente, para que você negue o nome de Cristo. E quantos não passaram por isso e perderam suas vidas? Choram pela eternidade, clamando justiça. De Deus ninguém zomba, amados. Deus vai tratar aqueles que literalmente rejeitaram a sua graça, rejeitaram o seu amor. E Ele literalmente vai se vingar daqueles que literalmente se levantaram contra Ele. Está definido, está pautado pela vontade de Deus e ela vai se manifestar. Agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele tem uma boa notícia. E Ele dirá naquele dias: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Não é porque nós somos especiais, é porque Deus, para si, providenciou o Cordeiro para fazer a justiça e assim remir os nossos pecados. Amém? Vamos orar? Pai, estamos desta manhã gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, porque Tu não ficaste apenas com palavras, mas literalmente todos aqueles que já partiram para a eternidade foram perseguidos por amor do Teu Filho, foram recebidos pelo Teu Filho na cruz do Calvário, que está Cristo ressurreto, e os santos, e os anjos, e a Tua glória. E ali, Senhor, puderam ver que não haverá mais choro,
não haverá mais pranto, porque estão descansando do Senhor. Ó Deus, que muitas pessoas possam compreender que esta vida secular ela é passageira. Como a palavra de Deus diz, ela é como uma nuvem, ela passa. Ela se forma e passa, quando você vai olhar, ela se foi. Que possamos entender que a eternidade é o que nos preocupa. A nossa relação com Deus é o que nos tira o nosso sono. Porque o que importa não é o lugar, mas é a falta da tua presença. Que teu Espírito Santo desperte vidas desta manhã, Senhor, que o pecado não tenha domínio sobre ele, sobre ela, e que eles entendam que o amor de Deus foi colocado sobre Cristo Jesus através da sua ira para fazer justiça contra o pecado. Deus precisava fazer justiça, e ele fez justiça sobre o seu Filho, e expiou os nossos pecados no sangue de Cristo. E hoje somos isentos da condenação eterna. Senhor, fala com teus filhos, com a tua igreja, com cada um de nós. E que nós possamos entender que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que teu Espírito Santo fale, testifique desta verdade em nossos corações e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e dê um bom dia. Fique na paz.